Tem certeza que memorizou todas as regras? Meu chefe perguntou enquanto reunia seus pertences para ir para casa. Sim, com certeza. Tá tudo aqui, eu disse enquanto apontava para minha cabeça. Ele me deu um aceno e saiu do pequeno escritório para ir para casa. Meu chefe estava um pouco ocupado ultimamente, para dizer o mínimo. Este foi o meu primeiro mês como segurança em um cemitério. Eu tinha acabado de sair da faculdade cerca de 3 meses atrás. O último mês de turnos foi chato. Ficar sentado, checando câmeras e fazendo rondas pelo cemitério para ter certeza de que nada estava fora de ordem. Eu precisava de uma fonte de renda e este era o emprego mais bem pago que eu poderia encontrar. Nenhuma experiência necessária, dizia o panfleto. Minha opinião era que eles estavam desesperados para encontrar alguém rápido, então aproveitei isso. Fui contratado no dia em que encontrei o panfleto pelo telefone. Nem mesmo sei o nome do meu chefe. Assim que cheguei no meu primeiro dia, meu chefe não me deu nenhum treinamento, nenhuma orientação sobre o que fazer ou não fazer. Apenas uma lista verbal de 9 regras que eu tinha que seguir e memorizar antes da noite de Halloween. Essas regras devem ser seguidas apenas na noite de Halloween, ele disse. Você deve segui-las da maneira exata que são ditas. Se quebrar sequer uma, bem, você não vai quebrar, porque eu confio em você para seguir palavra por palavra. Olhei para ele, confuso, porque isso soava quase como uma ameaça. Mesmo assim, peguei meu celular e comecei uma gravação de áudio para que ele pudesse me dizer as regras. Uma vez que terminou, eu estava em absoluta descrença. Esse cara é louco. Não é à toa que ninguém quer trabalhar aqui, esse cara é realmente louco. Refleti comigo mesmo. Eu sei que todo lugar tem certas regras a se seguir, mas designar um conjunto de regras insanas apenas para a noite do Halloween? Acho que você não saberá como me senti até que eu lhe conte as regras que ele me deu, palavra por palavra, exatamente como ele me disse, direto da gravação. Regra número 1. Na noite de Halloween, por favor, chegue às 8:30 da noite. Nem antes, nem depois. Não entre por essas portas até que chegue às 8:30, por favor. Regra número 2. Fique dentro do escritório até às 9:15. Não saia, mantenha-se ocupado, mas não verifique as câmeras de segurança durante esse período. Vou me certificar de desligá-las antes que você chegue lá. Esta pode ser uma das regras mais importantes. Se o monitor ligar sozinho, não olhe também. Se por algum motivo você olhar e vir a imagem da seção A do cemitério, você deve apagar as luzes do escritório e se esconder. Se a imagem for da seção B ou C, sua única opção é correr. Boa sorte com isso. Para facilitar, basta cobrir o monitor com uma jaqueta ou cobertor. Você não vai querer ver o que acontece aqui na noite de Halloween. Regra número 3. Após as 21:15, você terá 30 segundos para sair do escritório. Deixe a porta destrancada. É possível que você passe por uma figura anormalmente alta, sem características faciais. Não se engane, não é alguém com uma fantasia de Halloween. Você deve dizer a ele boa noite e olhá-lo exatamente onde seus olhos eram para estar. Se ele não responder, continue seu caminho para patrulhar o cemitério. Se ele disser alguma coisa, fique completamente imóvel. Não mova um músculo. Ele pode andar ao seu redor. Fique parado até que ele termine. Ele deve ir embora sem problemas, entrar no escritório e bater a porta atrás dele. Regra número 4. Você irá para a seção A. Depois de inspecionar a seção A, perceberá que a lápide, intitulada James, está sendo desenterrada. Isso não é fora do comum. Nunca vá lá olhar o que está dentro do buraco. Você não continuará o resto do seu turno se olhar para aquele buraco. Continue andando até a seção B e não olhe para trás. Regra número 5.
Assim que você cruzar a ponte da seção A para a B, notará cerca de 1 dúzia de figuras parecidas com sombras em um círculo ao redor do grande carvalho à esquerda da ponte. Por favor, ouça atentamente o que eu estou prestes a lhe dizer. Você deve encontrar uma figura mais alta que as demais. Ao encontrar, ande atrás dela e pergunte: estou autorizado? Se você ouvir uma voz dentro de sua cabeça dizer: continue, então você pode seguir para a seção B. Se não ouvir nada, você deve esperar. Nesse momento, estará livre para olhar para a seção, mas recomendo manter os olhos baixos. Confie em mim, não haverá nenhum dano físico se olhar, mas não posso prometer que você ficará emocionalmente intacto depois disso. Regra número 6. Assim que conseguir, continue para a seção B. Você pode andar por aí e fazer o que normalmente faria todas as noites aqui. O único problema é que é necessário permanecer nessa seção até as 10 horas da noite. Nesse momento, deverá ser umas 9h30, 9h45, então você não terá que esperar muito. Depois que o horário passar das 10, continue. Regra número 7. Depois de sair da seção B, você notará uma estranha mudança de temperatura e iluminação. O tempo terá saltado para as 2 da manhã após a travessia. Não entre em pânico e, por favor, não atenda seu celular. Ele tocará constantemente. Assim que começar, você ficará parado e não se moverá até que ele pare. Serão ligações de sua mãe, pai, irmãos, namorada, namorado, qualquer um que você possa imaginar. Você não deve atender essas chamadas. Na verdade, não são eles que estão ligando. É o homem que você viu antes, aquele sem traços faciais que entrou no escritório. Acontece que ele está tentando atraí-lo de volta ao escritório. Você deve ficar longe daquele escritório até que eu diga a hora de voltar. Seu celular parará de tocar após cerca de meia hora. Você pode continuar a partir de então. Regra número 8. Você notará outro salto no tempo. Mais de 2 horas terão passado. Se a hora ainda indicar 2h30 após a interrupção das chamadas, você está com problemas. Infelizmente, não há nada que possa fazer. Você errou um passo em algum momento. Agora, finalmente, vá para a seção C. Você deve estar preparado para uma mulher coberta de sangue correndo em sua direção implorando por ajuda. Ela vai perguntar onde está o bebê dela e se você pode ajudá-la. Não se assuste, não importa o quão alto ela grite. Diga a ela que vai encontrá-la do lado de fora do cemitério em 10 minutos, para ela esperar lá. Ela vai fugir na direção oposta e é assim que você sabe que deu certo. Haverá muitas toalhas e trapos por todo o chão cobertos de sangue ao redor da seção C. Esta é a única limpeza que você terá que fazer. Regra número 9. Depois de concluir essa tarefa final, você deve correr de volta ao seu escritório. Não olhe para nenhum lugar. Você verá figuras em todos os lugares. Ouvirá seu nome sendo chamado por vozes que acha que reconhece, mas apenas continue correndo. Assim que chegar ao escritório, você verá o homem sem rosto saindo de lá. Deve ser 5 da manhã neste momento. Ele vai te parar e dizer: bom trabalho, e acenar. Entre lentamente no escritório e feche a porta. No restante do turno, você pode verificar as câmeras, sentar-se e continuar até que eu entre para começar meu turno. Pode ser que o homem, ao invés de dizer bom trabalho, ele diga: venha comigo. Se isso acontecer, corra e tranque-se no escritório. Não sinta-se atraído por sua voz calma e monótona. Ele é tudo, menos calmo. Não o deixe entrar e espere que ele pare de bater na porta. Quando parar, cubra os olhos até a última hora do seu turno. Não olhe em volta até ouvir 3 batidas sequenciais na porta. Este serei eu para começar meu turno. Você não será chamado por algumas semanas depois dessa noite de Halloween para se acalmar dos danos psicológicos. Mas se acalme, você receberá uma boa quantia em dinheiro. Seja bem-vindo.
Agora que você também ouviu as regras, espero que possa entender minha suspeita inicial e por que fiquei tão perplexo. Pensei que isso era uma pegadinha e resolvi levar tudo na esportiva. Depois que cheguei às 8h30, meu chefe foi embora e decidi que ia apenas seguir as regras dadas a mim. Não verifiquei as câmeras e saí pela porta. Depois de sair, o ar fresco me atingiu e vi um homem alto andando até mim. Eu olhei. Ele estava realmente sem rosto. Parecia tão real e meio que me deu arrepios. Quase me esqueci de lhe dizer boa noite. Ele olhou para mim. Bem, pelo menos eu acho que sim, e continuou pela porta. Estremeci um pouco enquanto segui direto para a seção A. Cheguei na entrada e procurei pelo túmulo de James. Um túmulo que eu sempre via, pois era o maior de lá. Para minha descrença, estava realmente sendo desenterrado. Me senti mal pelo fato deles irem tão longe para me assustar. Então passei correndo pelo túmulo quando uma onda de inquietação tomou conta de mim. Isso não pode ser real. Eu me tranquilizei enquanto atravessava a ponte para a seção B. Procurei o carvalho e quando finalmente o encontrei, notei as figuras sobre as quais meu chefe me avisou. Imediatamente avistei aquela figura maior que as outras. Eu cambaleei até ela e perguntei: "Estou autorizado?" Nenhuma resposta. Enquanto eu estava lá, esperando por uma resposta que nunca veio, resolvi desviar o olhar da figura e espiar a seção B, porque certamente os brincalhões queriam que eu olhasse, já que me alertaram contra isso. Eu congelei e senti alfinetes e agulhas em minhas mãos quando me vi, de pé ali ao longe. A coisa era idêntica a mim, exceto que era mais alto e coberto de sangue. Enquanto a coisa que presumivelmente era eu olhava para trás, ela soltou um grito e começou a correr em minha direção. Fiquei assustado e absolutamente mortificado com isso e me virei para correr. Olhei para trás e quando aquilo estendeu os braços, desapareceu completamente. Assim que desapareceu, ouvi uma voz dentro da minha cabeça dizer: "Continue." Inspecionei a área até as 22 horas, constantemente olhando por cima do ombro. Verifiquei meu celular e vi que era hora de passar para a última sessão. Senti exatamente o que me disseram, uma mudança de temperatura, e vi o ambiente ficar um pouco mais escuro. Estava visivelmente mais frio. Nem ferrando, eu disse a mim mesmo enquanto pegava meu celular, que mostrava 2 da manhã. Antes que eu pudesse formar outro pensamento, meu celular tocou na hora. Quem estava me ligando era meu, entre aspas, pai. Eu nunca conheci meu pai e definitivamente nunca o tinha salvo no meu celular. Senti uma lágrima se formar no meu olho, porque este era um assunto muito sensível para mim. Deixei tocar enquanto me perdia em um transe de pensar como diabos tudo isso era possível. O toque finalmente parou e eu soltei um suspiro de alívio. Lembrei-me da próxima regra sobre o tempo e abri meu telefone novamente. 2h30. Continuei seguindo em frente, com algumas lágrimas perdidas nos olhos, vendo meu celular mudar de 2h30 para 4h30. Quando comecei a inspecionar a seção C, ouvi gritos. Naturalmente isso me assustou demais. Virei minha cabeça e vi uma mulher coberta de sangue gritando: "Meu bebê! Não consigo encontrar meu bebê!" Eu disse a ela, depois de um pouco de hesitação, para me encontrar na entrada do cemitério em 10 minutos. Ela concordou e saiu correndo. Notei uma tonelada de trapos cobertos de sangue por todo o chão. Abalado por seus gritos, peguei lentamente os trapos para jogá-los fora. Olhei em volta e corri de volta para o escritório. Durante toda a corrida, não vi ninguém e não ouvi nada. O que foi estranho porque meu chefe disse o contrário. Finalmente cheguei na frente do escritório. O homem estava saindo. Desta vez, eu olhei para ele em completo terror, quando ele virou na minha direção e disse: "Venha comigo." Eu não perdi tempo correndo por ele, entrando no escritório e batendo a porta atrás de mim. "O que eu fiz de errado?" gritei sobre o som de batidas na porta enquanto eu puxava uma jaqueta sobre minha cabeça.
Eu tremi de medo durante toda a hora, até que ouvi 3 batidas na porta. Nesse momento, abri a porta e gritei: "O que diabos você acabou de me fazer passar aqui?" Fiquei furioso, embora aliviado ao ver meu chefe, que parecia muito mais colorido e realista do que antes. Ele olhou para mim e sorriu. "Vá para casa, garoto. Durma um pouco." Mas eu gritei de volta: "Não! Eu quero respostas. Você não pode simplesmente me dizer para ir embora depois da noite que acabei de ter." Ele olhou para mim e disse: "Você cuidou do cemitério. Agradeço por isso." Ele estendeu a mão para que eu o cumprimentasse. "Meu nome é James e eu estou morto há 200 anos. Todo dia das bruxas, que é quando podemos sair do cemitério, reponho minhas energias para que meu corpo físico não pereça. Você me cobriu ontem à noite e eu agradeço por isso." Não demorou muito para eu reconhecer seu nome como sendo o mesmo na lápide que estava cavada. Eu olhei de volta para ele, a boca aberta, sem palavras. Saí por aquela porta, arrumei minhas coisas e nunca mais voltei a esta cidade. Até a próxima. Obrigado.